Alô, meus queridos internautas. É uma alegria muito grande poder voltar a falar contigo sobre alguns assuntos que a Bíblia Sagrada nos traz. Eu quero de antemão cumprimentar você e agradecer você por estar conosco no nosso canal. Que Deus continue lhe abençoando e que você possa ser também um canal de bênção para muitas pessoas, divulgando a nossa programação para os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade muito grande que a Bíblia Sagrada nos traz. E o assunto que eu gostaria, o tema que eu gostaria de abordar é loucuras que só Deus faz. Eu digo loucuras que só Deus faz porque para os homens é realmente loucura. Mas para Deus não, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Você certamente já estudou, já ouviu, já leu muita coisa sobre os movimentos dos planetas, os movimentos dos corpos celestes do grande universo. São milhares de estrelas, milhares de planetas, tão grande o número que a ciência não consegue contar. E eles vivem no espaço sideral, que nós chamamos, no equilíbrio. Esse equilíbrio ele é conseguido através de forças gravitacionais. Então a Terra tem o seu campo gravitacional, o Sol, que é uma das estrelas, tem seu campo gravitacional, a Lua, que é um satélite, também tem o seu campo gravitacional. E todos esses astros estão em movimentos e em equilíbrio. Imagine só se de uma hora para outra, esses movimentos parassem por algum instante. O equilíbrio estaria quebrado. De uma hora para outra, era uma catástrofe muito grande, era planeta, estrelas, corpos celestes se chocando, porque perderam o equilíbrio. Então isso, humanamente, é impossível. Mas a palavra de Deus nos fala que um dia Deus ordenou que o movimento de todos os corpos celestes parasse. Isso está registrado no livro de Josué, capítulo 10, verso 12 a 14, que diz assim a palavra de Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Na verdade, Israel estava lutando contra os amorreus. E Deus já tinha dado vitória, porque Deus havia prometido dar vitória ao seu povo através de Josué. E através da ação de Deus, os inimigos foram derrotados por pedras que o Senhor mesmo lançou sobre eles. E ele estava faltando um pouquinho de tempo para que a vitória de Israel fosse consolidada. E aí Josué pensou um pouquinho e disse: olha, eu preciso de mais tempo, o dia está curto, eu preciso aumentar um pouco esse dia para que eu possa conquistar vitória. Uma loucura, talvez, de Josué, não é? Porque ele diz: como aumentar o dia? E Josué então resolveu dizer assim: Sol, para aí um pouco, lua, para aí um pouco. Aleluia. Pediu para que o seu Deus fizesse isso. E o seu Deus ordenou que o sol parasse e que a lua parasse. Isso aconteceu por quase um dia, até que Israel alcançasse vitória completa. E um certo estudioso, um certo cientista, foi consultado por um determinado senhor e disse: o que aconteceria se o sol parasse um minuto ou algumas horas? Ele disse: isso é impossível, porque não dá para o sol parar. Se o sol parar,
todo o universo para. E foi o que aconteceu. Todo o universo parou. Não houve quebra de equilíbrio, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. As forças de equilíbrio, as forças gravitacionais, elas não perderam, apenas foram congeladas por algum instante, até que Deus desse vitória ao povo de Israel. Mas muita gente disse, isso é loucura. Realmente, no ponto de vista humano, é uma loucura. Mas para Deus, não. Deus pode fazer todas as coisas. Eu sempre gosto de citar uma frase: Deus faz o impossível através de você. Aleluia. Aquilo que era impossível, Deus fez através de Josué. Deus tem poder para todas as coisas. Aliás, eu sempre digo que o impossível é para mim, para você, para nós humanos. Para Deus não existe o impossível, tudo é fácil para Ele. Ele pode fazer a qualquer momento, a qualquer instante. Ele precisa de instrumentos que creiam, que depositem nele a sua confiança, e o impossível vai começar a acontecer. Mas existe um outro fato ainda interessante, que parece mais loucura ainda. No texto que nós citamos, Deus ordenou e congelou o movimento do sol, da lua, de todos os astros celestes, manteve o seu equilíbrio, eles congelados ali, até que Josué alcançasse vitória. Mas que tal? Se eles, em vez de voltar, de parar, ele invertesse o seu movimento. Isso é mais impossível ainda. Aleluia. E realmente, já pensou? A terra está girando, de repente o Senhor Deus fala, olha, pare de girar nesse sentido anti-horário, e gire no sentido horário. E todos os demais planetas do universo teriam que fazer a mesma coisa, senão quebraria o equilíbrio. Mas Deus fez isso também. Quando nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 20, verso de 8 a 12, eu vou ler até esse texto sagrado, aleluia, para depois comentar. Diz assim, e disse Ezequias, qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Aleluia. Eu sei que você entendeu perfeitamente a linguagem bíblica. O que acontece é o seguinte, eles tinham, como existe em alguns lugares, um relógio que ele mede a hora pelo movimento do sol. É a sombra que o sol projeta em uma determinada torre, por exemplo. Então, medindo ali, você consegue definir a hora do dia. Então, eles tinham lá um relógio de Acaz. Ezequias ficou doente e o Deus mandou Isaías falar com Ezequias que ele morreria. E naquele momento Ezequias orou, eu estou resumindo por causa do tempo, ele virou-se para a parede, orou, chorou e disse, Senhor, o Senhor sabe como eu tenho sido reto diante de Ti. Então o Senhor ouviu a oração de Ezequias e mandou Isaías voltar novamente e dizer para Ezequias, olha, a sua oração foi respondida e eu acrescentei à sua vida mais 15 anos. O primeiro ponto que eu queria dizer para você é que nós temos um Deus que ouve oração. Você pode estar passando algum momento difícil na sua vida, mas tem um Deus que pode te ouvir. Se você falar com Ele, clamar a Ele, Ele vai te ouvir. Então Isaías voltou e disse para Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração e acrescentou 15 anos na sua vida. E aí Ezequias disse para Isaías, como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que Deus ouviu mesmo a minha oração e acrescentou 15 anos na minha vida? Isaías diz, você pode fazer uma prova com Deus. Peça para Deus, você quer que Deus adiante o relógio de Acaz, a sombra 10 graus, ou quer que ela volte 10 graus? Então, Ezequias disse para Isaías, olha,
Adiantar 10 graus é a coisa natural que pode acontecer. Agora, voltar 10 graus, isso jamais. Ninguém nunca mais ouviu dizer que isso poderia acontecer, nem que fosse possível acontecer. Mas se é Deus que falou, peça para voltar 10 graus no relógio de Acás. E assim aconteceu. Que loucura! Isso quer dizer que o movimento de todos, porque era o Sol, a Lua, a sombra do Sol, isso quer dizer que todo o movimento dos planetas, de todos os corpos celestes, inverteram por alguns instantes, aleluia, o seu sentido de rotação, inverteram, porque Deus faz o impossível acontecer. Eu quero encerrar esta minha breve reflexão com você, dizendo para você, talvez você tenha questões e milhares de questões, de problemas impossíveis que você nunca ouviu que poderia acontecer. Nós temos um Deus que faz o impossível acontecer. Depende de você, da sua fé, da sua confiança nesse Deus maravilhoso. Josué, quando estava no meio daquela batalha, ele não teve dúvida. Eu preciso terminar o meu trabalho. Ó Senhor, manda o sol parar. Manda a lua parar. O sol parou, a lua parou. Deus deu vitória por quase um dia. Ezequias estava à morte. Orou. Deus mandou o profeta dizer para ele, olha, a sua oração foi ouvida. Foi ouvida? Eu quero uma prova. Aleluia. Isaías disse, olha, você tem duas opções de prova. Uma difícil, outra impossível. Aleluia. Difícil é o sol adiantar o seu movimento para que a sombra adiante 10 graus. Mas é impossível voltar. Ezequias disse, eu quero o impossível. E Deus fez o impossível acontecer. É hora de milagre na sua vida. É hora do impossível começar a acontecer na sua vida. E Deus faz. Depende de você. Seja ousado. Aleluia. Na sua oração, na sua experiência com Deus. Aleluia. Você vai ter muitos milagres para contar. Muitas vitórias para contar. Porque o Deus que nós servimos, Ele faz o impossível acontecer. O tema que nós falamos no início, loucuras que só Deus faz. Mas Deus faz. Loucura para você, para Deus não. Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero dizer para você, se você foi abençoado com esta mensagem, com esta reflexão, mande um vídeo, mande um compartilhamento para os seus amigos, parentes, aleluia, e eles também serão abençoados, porque o Deus do impossível, Ele está conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.